Boa noite, gente. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu me chamo Larissa, vou completar 22 anos, agora em janeiro, dia 16. E eu ia falar que eu vim falar um pouco do que Jesus fez na minha vida, mas nenhuma palavra pode ser pouco com o que Jesus fez. O mínimo que ele faz é muito para mim. Eu Amém. vou morrer em débito com ele, porque do lugar que ele me tirou e o lugar que eu estou agora, que é na presença dele, eu acho que é um privilégio. Bom, acho que eu devo começar pela minha infância. Eu não cresci em lar cristão. A minha avó, a quem me criou, ela frequentava igreja católica, mas não era muito presente. Eu cheguei a fazer catequese durante um tempo, mas nunca conheci Jesus, enfim. Eu cresci na periferia de São Paulo, fui criada pela minha avó, sou a do meio da minha irmã, e eu não conheci meu pai. Eu acho que esse foi um dos primeiros obstáculos que iniciou na minha vida. Eu cresci já com essa rejeição paterna. Acho que foi por isso que eu tive uma dificuldade maior de achar em Deus uma figura paterna. Enfim, e aí eu cresci como uma criança normal. Depois eu descobri, estudando, né, que eu já tinha depressão desde pequena. Sempre com aquela angústia de não saber quem que eu era, se eu era amada, sempre pra lá e pra cá. Enfim, com 12 anos de idade eu quis saber mais sobre a minha vida. Saber quem que era meu pai, saber como que minha mãe me teve, saber tudo sobre mim. Eu achei algumas respostas que eu preferia não ter nem achado, preferia ter ficado guardada, e fui guardando essa angústia de mim. Tive vários títulos, né, que o mundo te titula de várias coisas, e eu fui taxada como preguiçosa, como excluída. Sofri bullying na escola durante um tempo, não foi muito tempo, mas foi o suficiente para me deixar bastante marcas. E como se não bastasse, aí dos 12 para os 13 anos eu comecei a ter uma rejeição comigo mesma. Era o início de uma depressão, ansiedade, só que eu não sabia disso. Eu me comparava com as outras meninas da minha idade, eu me comparava com as outras pessoas, e eu não gostava daquilo que eu via. Eu não gostava de pensar no meu passado, porque o meu passado, não tinha uma lembrança boa. Eu não pensava no meu presente, porque o presente era aquilo que eu estava vivendo, era essa angústia, era essa dor, e eu não queria ter um futuro. Para mim, pensar em morte era satisfatório. Era, solução. Não via outra coisa. E aí foi passando, eu comecei a namorar o Giovanni com 15 anos. E aí a gente foi se conhecendo e tal. E daí eu fui desenvolvendo com o tempo a depressão mesmo. Eu chorava, eu me trancava no quarto, eu me automutilava, eu me batia. Eu ia dormir à noite, eu lembro de vezes que eu chegava de noite e eu ficava chacoalhando a minha cabeça, perguntando, o que eu tô fazendo viva? E era muito difícil. Com 18 anos, eu engravidei da minha filha, a Luna, que hoje ela tem 3 anos. E eu acredito, assim, sem sombra de dúvidas, que foi a idade. As pessoas falam, você engravidou muito nova, mas eu acho que Deus faz as coisas certas no tempo certo. E aí, eu tenho certeza que foi através da vida da Luna que eu consegui, que Deus me resgatou. Enfim, eu engravidei da Luna com depressão, continuava com esse pensamento. E como já era de se esperar, quando ela nasceu, eu tive depressão pós-parto. Diversas vezes eu tentava me matar. Eu enrolava ela num paninho, amamentava ela por 3 horas seguidas, colocava ela no quarto, ia pro banheiro tentar me matar. Eu deixava, eu pensava que pra mim, que Deus tinha dado uma filha boa demais, sabe, pra mim. Pra uma pessoa tão ruim quanto eu. E aí, eu fui passando, e eu, sempre escondendo essas marcas na frente das pessoas. Eu conseguia disfarçar isso. Porque a depressão, você não é uma tristeza, né? Você não fica triste. Você não sente nada. Tomar um copo d'água, estar no almoço com a minha família, ou ir, sei lá, em qualquer lugar, no churrasco com a família, pra mim tinha a mesma sensação. Eu era intacta, eu não sentia nada. Eu conseguia demonstrar, conseguia ficar feliz,
por fora, mas por dentro eu sabia que... Quer dizer, obrigada. Enfim, eu estava vazia por dentro. E aí eu teve um dia que foi o dia que eu digo que foi o pior dia da minha vida. Eu tive uma discussão com meu marido, que na época não era marido. Algumas pessoas, eu falo que aquele dia foi tipo a gota para mim, é chamado gatilho, né, na linguagem médica. E a gente teve uma discussão e eu falei que dava, que chega para mim, eu não aguentava mais aquilo. Tava difícil demais suportar sozinha, eu não tinha ninguém, por mais que eu vivesse rodeada de pessoas, ao mesmo tempo eu não tinha ninguém, sabe? E eu tinha muito medo da Luna crescer e me ver fazendo alguma coisa. Ela já tinha 2 anos, quase 2 anos, e o medo me cercava de passar essa vergonha para ela, de quem eu era. Aí a gente discutiu, ela estava dentro de casa, eu entrei no banheiro e eu bebi o máximo que eu consegui de produto químico. Eu peguei qualquer coisa na minha frente e engoli. Eu fiquei tonto, uma dor de cabeça horrível. E eu, sei lá, de repente eu vi tudo escuro. Eu não estava mais ali, eu não sei onde eu estava. Eu acho que eu desmaiei, eu não lembro muito bem. E aí o Giovanni entrou, ele chamou ajuda e todo mundo soube. E pra mim aquilo foi pior, tipo, todo mundo saber ainda. Tipo, não bastasse o que eu estava passando, ainda tinha que as pessoas saberem. E foi nesse momento que começou um tratamento espiritual na minha vida. Eu fiz acompanhamento médico, fui pro CAPS, só que as coisas começaram a piorar, tipo, depois disso. A Luna viu a cena, eu não conseguia olhar pra cara dela, pegá-la no colo. Eu achava que aquilo estava marcado, mas ela nem lembrava. Eu fui pro serviço, tinha psicólogo, eu trabalhava de telemarketing na época e tinha psicólogo na empresa. E foi na hora que eles começaram a, tipo, falar, a perguntar, e, tipo, a empresa é pequena, saiu o ato, sabe? E eu não queria ser taxada, tipo, a menina que tentou se matar. E o serviço começou a ficar pesado e eu comecei a fazer tratamento médico. Foi aí que Deus enviou uma pessoa maravilhosa, que é a Arlete, a tia do Giovanni, uma bênção. Eu não sabia, mas o Giovanni tinha ido no mesmo dia que eu tentei me suicidar, lá na casa dela e lá na casa da avó dele. Ela estava lá, eles fizeram uma oração e eu acredito que foi através dessa oração que começou um mover espiritual na nossa vida. E aí, principalmente na minha, né? E aí eu peguei e a Agni foi conversar, né? Porque a gente estava se separando. E a Agni foi conversar lá a Agni é minha irmã. Ela foi conversar com as tias do Giovanni e nisso a Arlete falou para ela, vai ter um encontro. Sábado agora, sexta agora, em fevereiro, que foi dia 11. E é um encontro de mulheres, vai ser uma bênção. Se vocês pudessem participar, seria ótimo e tal. Eu não vou ficar falando o que vai acontecer, porque é de vocês, é o que Deus vai fazer na vida de vocês. E, tipo assim, eu não queria ir. Tipo, eu falei, eu vou perder mais o quê? Né? Vou fazer mais o quê? Vou ficar aqui olhando, né, me entupindo de remédio. E foi quando eu fui para esse encontro, era face a face com Deus, na igreja Resgatando Vidas. E, gente, eu nem sei por onde começar esse encontro. Lá a gente chegou, a gente começou a conversar, as meninas se apresentaram, e eu tava, tipo, muito fechada, sabe? Eu não queria, tipo, o Giovanni tinha ido uma semana antes. E ele voltou e ele não falou nada. E ele voltou, tipo, diferente. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Tá diferente de estar me agradando. Aí eu falei assim... Aí eu peguei e fiquei pensando. Eu falei, se ele voltou diferente, eu vou ver. Daí minha irmã foi comigo, a gente foi. Eu fui pra lá sexta-noite. A gente dormiu, ficou 3 dias lá. E, tipo assim, às vezes... Hoje eu entendo, tipo... que realmente existiu, mas eu não acreditava no mundo espiritual. Para mim, era Deus, fazer a oração Pai Nosso, e era isso. E quando eu olhei lá, as pessoas falando, tipo, Deus falando comigo, eu falei, quem contou para ela que eu passei por isso? Pô, será que a Arlete contou para ela? Mas não, tipo, era Deus falando comigo.
E no domingo a gente passou por momento de cura e libertação. Acho que esse domingo foi dia 11 de fevereiro de 2019. 7 horas da manhã, eu comecei a vomitar, passar mal. E eu falei que queria ir embora. Ela falou, não, mas isso daí já é um tratamento espiritual. Isso daí é o começo, né? E aí eu falei, tá bom, eu vou ficar. Daí a gente pegou, eu fui, fiquei. E foi quando a gente passou pela primeira ministração sobre libertação. Eu nem preciso dizer o que estava causando tudo isso na minha vida, né? Satanás veio com flechas de tudo quanto é lado. Eu fui para um lugar desconhecido. Eu estava num lugar, ao mesmo tempo que tinha sombras no verso, atrás tinha uma luz impedindo e eu não entendia nada. E eu só gritava. E já tinha passado o momento, eu tinha continuado ali gritando. As meninas já tinham ido embora, já estavam lá na hora do almoço. Eu estava lá gritando com um monte de pastor em volta de mim. E, tipo, quando eu saí de lá, quando eu almocei, eu senti, tipo, parecia que realmente tinha um peso nas minhas costas. Um peso de verdade. Eu falei, gente, não é possível que isso aconteceu. Eu não acreditava. Porque eu ainda não tinha passado pelo momento de encontro com o Espírito Santo. E aí eu comecei a duvidar por que eu estava me sentindo leve assim. Só que eu só sabia dar risada. As pessoas olhavam para mim e falavam, tudo bom? Tô bem, tô feliz. Tipo, por que eu tô assim? Eu não reconhecia o sentimento de felicidade. Eu não reconhecia prazer, eu não reconhecia, tipo, o que é sorrir de verdade. Tudo o que eu tinha era uma farsa. Era ninguém percebia? Não, gente. Não tinha como as pessoas perceberem. Eu me disfarçava. Sabe, eu não queria passar isso para as pessoas. Já não basta o título que eu tinha de mim, o título que Satanás apontava para mim. Eu ainda tinha que passar alguma coisa para as pessoas. E olha que eu tinha ainda muito de grossa, de chata, de fechada, enfim. E aí a gente foi para um momento depois do almoço, foi para um momento de encontro com Deus, né? Do Espírito Santo, enfim. E antes disso, no sábado e na sexta, eu já tinha aprendido, tipo, muito sobre Jesus, que ele era uma pessoa. Porque pra mim, Jesus era uma religião, tipo, algo que você tem que seguir certinho, ir pra igreja dia de domingo. E esses tabus todos que o mundo coloca nas suas costas. Meu Deus. E aí foi o momento mais lindo da minha vida. Elas começaram a cantar uma música, um louvor, e eu ajoelhei. E o meu espírito, a minha alma, saíram de mim. Eu tava num lugar com muita luz. Eu não sei explicar a dimensão de luz que tinha naquele lugar. Eu escutei a voz de Jesus me chamando várias vezes. Glória a Deus. Fique à vontade. E eu nunca tinha me sentido amada, de verdade. Pra mim, o que as pessoas demonstravam pra mim era falsidade. Tipo, como que me ama se eu tô triste? Tipo, ninguém percebe, sabe? Ele não disse nada. Ele só se apresentou e falou oi pra mim. Era tudo que eu precisava, sabe, Fábio? E aí eu fui tomada pelo amor mais lindo da minha vida. E nesse momento, eu não queria ir embora daquela luz. Eu falei, deixa eu ficar aqui. Eu não quero voltar pra lá. E eu voltei. E quando eu voltei, Jesus falou através da boca de uma pastora que eu tinha voltado porque eu tinha um propósito aqui. Glória a Deus. O propósito de resgatar minha família. Ninguém da minha família era convertido. Eu fui a primeira a me converter. Meu Deus. A minha irmã também estava no momento, ela teve um momento dela com Jesus. E ela foi a primeira a, digamos assim, a completar a profecia que tinha sido dita por Deus, né? E eu vou contar. A minha mãe, a Giovana, a Ju, a Agnes, vai fazer 2 anos e já 4 pessoas já se mergulharam sobre as águas, foram batizadas nas águas na minha família. Glória a Deus. Gente, 4 é muito pra mim. 4 é tudo pra mim. Ele é fiel. E, sabe, eu fiquei pensando, quanto tempo eu perdi longe de Jesus, sabe?
Não precisava, Fábio, não precisava eu ter passado por tudo aquilo, sabe? Mas eu tava... Glória a Deus. Mas por mais que eu não tenha crescido, por mais que eu não tenha crescido num lar cristão, eu tava... Não só o que Satanás estava fazendo na minha vida antes, mas eu tava colhendo os frutos do meu pecado, sabe? A gente é grande, a gente sabe o que é certo, o que é errado. E eu entendi isso. Eu consegui liberar perdão para minha mãe, que foi a questão mais difícil para mim por conta da paternidade. E daí eu saí de lá, voltando pro encontro, né? Eu saí de lá completamente apaixonada. Eu falar para todo mundo que eu via a luz. Aleluia. Eu queria falar para minha avó, eu queria falar para os meus tios, para minhas irmãs. E é claro que ninguém entendia o que eu estava querendo dizer. Ai, gente, perdão, foi 5 pessoas. A minha mãe Rosana, ela vai ficar chateada. E eu queria falar para todo mundo sobre Jesus. O Giovanni também. E eu falei para ele que a gente já teve um privilégio de se converter junto. Glória a Deus. E aí, de fevereiro de 2019 para cá, eu não sei explicar a dimensão de mudança da minha vida. Eu não sei. Eu nunca fui uma menina que bebesse muito, mas eu bebia, eu fumava narguilha, eu gostava de estar em rodinha. E tudo isso perdeu o prazer para mim. Foi imediato. Eu não precisei frequentar um AA, eu não precisei ir fazer tratamento. E eu acredito que seja muito importante as pessoas que têm depressão, é uma doença, precisa realmente ser tratado. Mas no meu caso, eu não precisei disso. Acho que Jesus bastou. E quando falam que, pra mim, ele é o médico dos médicos, e eu fico pensando, ele é a própria cura. O médico é aquele que dá o diagnóstico e te dá um medicamento. Ele é a própria cura. Hoje eu posso falar que eu tô curada da depressão e da ansiedade. Que Jesus é tudo pra mim. E o que ele tem feito na minha vida, quem me conhece sabe que eu não sou mais a mesma, graças a Deus. O meu eu diminuiu todos os dias. O meu eu diminui todos os dias. E a última coisa que eu quero é ficar longe dessa luz que eu vi no primeiro dia. Eu postei uma vez esse meu testemunho com alguns poucos detalhes nas redes sociais. E a gente sabe que a depressão tem sido a doença do século. Verdade. E foi incrível, o tanto de meninas, de jovens que vieram falar comigo. E eu acredito que, da mesma forma que aquele texto vai atingir, esse vídeo vai atingir. Em nome de Jesus, nós cremos. Porque, gente, não tem prazer que o mundo traga, que nada traga, que te dá mais prazer do que estar na presença de Jesus. Para mim isso é um privilégio. Um privilégio de estar todos os dias. A minha filha tem 3 anos. E esses dias eu estava contando até ela na Pepsi que eu estava dando glória a Deus. Por causa que ela quer brincar de você é o Davi e eu sou o Golias. Ela fala que se desobedecer vai parar na barriga da baleia que nem Jonas. Eu falei, Meu Deus. eu fico muito feliz por isso. E mês passado, em setembro, foi Setembro Amarelo. Foi um mês que tocou muito no meu coração. Eu relembrei do lugar, do poço que Jesus me tirou e de onde Ele tem me colocado, de onde Ele me colocou, de tudo que Ele tem feito. E é o que eu falei, eu vou morrer em débito com Cristo, porque não tem nada que pague. Aliás, já foi pago. E, gente, se eu pudesse ir numa clínica, de pegar uma salinha, gente, é tão simples você se livrar dessa dor, é tão simples, se entrega para Jesus, sabe? Se eu pudesse ir numa salinha só com pessoas que têm depressão, e esse é meu intuito, sabe? Passar para as pessoas que passaram o que eu passei, porque não é fácil, sabe? Não é nem um pouco fácil. Eu falo que eu queria muito que, sabe, todas as pessoas tivessem um pouco do que eu experimentei, um pouco.
desses 2 anos que vai completar. Porque já seria tudo. E eu acho que é isso. É tudo isso. Glória a Deus. É muito forte, né? Muito intenso. Sim. Parece assim, eu olhei para a hora ali agora, eu falei assim, nossa, mas é 8h50 ainda. Parece assim que a gente já faz umas 2 horas que está ouvindo. É muito intenso, né? E glória a Deus pela sua vida. A gente sabe que, infelizmente, é algo que muitos jovens, tanto meninas quanto meninos, estão passando. É isso que você passou. E muitas vezes não sabe como lidar, né? E o que me chamou a atenção foi a mudança, né, que houve na vida do Gil, que chamou sua atenção. Às vezes, queridos, né, falando para os casais, a gente vem para a igreja, jejuamos, né, somos né, participantes a fio de cultos, ou seja, somos muito religiosos, mas não existe mudança real de dentro para fora. E muitas vezes essa mudança que falta na gente é o que não chama a atenção do nosso cônjuge e faz com que ele não seja, né, atraído para Jesus. Porque, queridos, algo que a gente tem que se atentar como cristão é o exemplo, é o testemunho que nós damos. E o primeiro ministério nosso é a nossa família, Exatamente. a nossa casa. Exatamente. Nós precisamos ser testemunho dentro da nossa casa. Não adianta a gente ser religiosos, mas não haver mudança em nós. De forma alguma a gente vai ganhar um ente nosso querido para Jesus, reagindo como antigamente, como estávamos no mundo. Existem pessoas que estão remendando vestes, tecido novo em veste velha, pondo vinho novo em odres velhos. E quando a gente não é renovado para receber da parte do Senhor o renovo, não tem como a gente, por meio da nossa vida, dar um testemunho que transforma. Então você que está nos acompanhando, se atente a isso. Às vezes você está orando já faz 10, 15 anos, mas ainda não mudou a atitude. A gente sabe que existem pessoas assim, que não mudou a sua atitude e infelizmente vive uma vida religiosa, achando que carregando o emblema de crente, evangélico, luterano, assembleiano, batista, tem algum valor. Jesus é o centro da transformação. É como você deixou enfatizado. Jesus é a cura. Ele transforma, Ele liberta, Ele restaura. E é esse Jesus que nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida. E queridos, não tem como eu dizer que eu sou cristão se eu não sou transformado. Não tem como eu dizer que eu sou um discípulo de Jesus se eu não faço aquilo que o meu Senhor faz. E Jesus diz que nós seríamos reconhecidos no mundo por meio do amor. Esse amor que não existia, que era ausente na sua vida, a partir do momento que você sentiu, é gostoso de ouvir da sua boca, dizendo que uma luz que você nunca viu, um amor que nunca sentiu, este amor paterno é da parte do Senhor. E quando Ele nos abraça, queridos, eu posso usar um exemplo, sei que é um exemplo que às vezes é muito pequeno, mas eu vou usar um exemplo bem simples. É como se eu passasse a vida toda comendo polenta com carne moída. É gostoso, é bom, cara. Mas quando a gente conhece a lasanha, aí a polenta fica meio de lado, aí você quer comer lasanha, porque é mais gostosa, né? Tem uns recheios mais aguçados. Então, queridos, quando nós conhecemos Jesus, Jesus ele nos transforma. E é maravilhoso viver com Cristo. Sim. Uma coisa que me chocou bastante foi quando eu comecei a entrar nesse meio de igreja, de congregar em algum lugar, foi que algumas pessoas se encontram perdidas no meio da religiosidade.
E passam esses anos todos que você faz 10, 15 anos em busca de um único propósito, que era tão simples, era ela se conectar com Jesus e orar por isso de verdade, não só ir chegar na igreja, esquentar um banco e ficar ali de domingo a domingo. O relacionamento que você tem que ter com Jesus é entre você e Ele. Não é entre uma congregação, não é entre você, o pastor, e Jesus, seu marido, Jesus e você, seu filho, Jesus e você, não é. É entre você e Jesus. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi e que me fez ver Jesus como meu pai, como meu amor, como meu amado, como eu costumo orar, falando, meu amado, por favor. E tem uma música que fala, que é uma música que eu falo que reflete tudo que eu sinto. Ela fala, eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado e no meio da noite me encontro te chamando. É isso, gente. Não tem como. As pessoas que se conhecem Jesus, ela não vai testificar outra coisa a não ser a mudança. Se você conhece Jesus, você não tem como você permanecer no seu eu, na sua carne. Ele não vai permanecer na sua vida através do pecado, e sim da santidade, e sim da mudança, da vontade dele, das frustrações dos nossos planos e do comprometimento dos deles. Amém. E é isso, queridos. Para haver mudança nas pessoas que nos rodeiam, foi o que você disse. Quando nós buscamos Deus de todo o nosso coração, Deus ele cuida das nossas coisas. Deus ele cuida de tudo que é nosso. Por isso que a palavra nos diz que nós devemos buscar primeiro as coisas do Senhor, buscar a Deus sobre todas as coisas, e buscar a justiça do nosso Deus, que as outras coisas que são as necessidades nossas, todas as outras necessidades Deus ele vai suprir. E a gente se preocupa muito com o outro. Minha esposa, você falando aqui, eu vim para Jesus através da mudança da minha esposa. Quando eu senti Jesus nela, quando eu vi que ela mudou, quando ela parou de pegar no meu pé por causa de coisas banais, quando ela realmente começou a dar exemplo dentro de casa, e eu comecei a prestar atenção nela e falei, cara, alguma coisa está acontecendo com essa mulher. Será que ela conhecia alguém lá na igreja? Pior que eu tinha conhecido, né? E ela conheceu Cristo, né? E ela estava sendo mudada, transformada. Isso chamou minha atenção. É isso que chama a atenção. Às vezes nós queremos tanta mudança do outro que nós esquecemos de mudar. Nós esquecemos de parar e olhar para nós mesmos. Porque eu costumo usar o exemplo do espelho. Quando nós chegamos diante do espelho, nós vemos as nossas imperfeições. E nós precisamos olhar para as nossas imperfeições, né? Quando eu não olho no espelho, eu não vejo uma espinha que eu tenho, né? Eu não vejo um cravo. Às vezes, não vejo um cabelo mal arrumado, ou alguma coisa que não está correta em mim. E quando eu olho no espelho, eu começo a ver minhas imperfeições. E a gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar de nós para que as outras coisas venham a dar certo. E, Larissa, se você fosse dar um conselho agora para alguém que está passando, né, o que você passou, estado de depressão, cara, é muita gente, cara, muita gente. Você que teve esse momento, né, do seu testemunho exposto na rede social e teve o seu momento com as pessoas também que estão passando a mesma coisa. Eu não tive depressão para a glória do Senhor, profunda, né? Mas acredito assim que eu não tendo, eu já converso com pessoas que têm, pessoas já se abrem falando desse problema com a gente, né? Alguém que já teve, cara, é muita gente. Qual que é o conselho que você possa, né, dar para essas pessoas que estão passando tudo isso hoje? Quando eu estava nesse período de depressão, eu não tive ninguém para conversar. Não porque realmente não existiam pessoas para conversar, mas porque eu não queria conversar com ninguém. É que nem eu falei, eu não queria ser mais taxada do que já o fardo que eu carregava. O que eu falo para as pessoas fazerem é converse, fale para o outro. Claro, você não vai sair soltando as 7 ventos o que você vai falar,
chegue. Depressão não é um bicho de 7 cabeças que se você contar, as pessoas não vão querer relar em você. Busque ajuda. É uma doença. De verdade, é uma doença. O meu processo com a cura da depressão foi totalmente espiritual. Mas tem pessoas que passam por um processo espiritual e continuam lutando contra a própria carne, não conseguem, precisa de medicamentos, precisa de um acompanhamento médico e principalmente precisa de um Jesus no caminho, precisa de um... Então vocês têm que buscar, gente, uma pessoa com entendimento. A gente sabe quem que é de Deus. A gente reconhece através das atitudes, da testificação, a gente sabe. O primeiro passo é conversar. Você tem que falar, você tem que expor a sua dor. Eu acho que o ápice da depressão, quando ela chega no suicídio, é quando você não tem ninguém para falar. Você nunca vai ver ninguém se matando no meio de um monte de gente. Você nunca vai ver ninguém tentando suicídio, ou chorando, ou tendo uma crise de ansiedade no meio de um monte de gente. E sim, sozinhas. Porque é um momento de solidão enorme, enorme. Para quebrar isso, é só você falar. As pessoas não vão parar de tocar em você. Hoje existem igrejas que fazem campanhas, existem pessoas que fazem campanhas e existe Deus, né? Primeiro ore. Orar não tem um script para você orar. Eu cheguei para Jesus, Fábio, no primeiro dia, eu falei, eu não sei o que eu vou falar. Se você existe, por que eu estou passando por isso? Eu preciso de ajuda. Oração precisa de sinceridade, né? Sim. E foi o que eu falei. Eu falei para ele, preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo mais. Eu não quero mais isso. E foi isso. Às vezes, muitas vezes, Deus vai usar de outras pessoas para falar com você. Ele não se limita a quem está à sua volta, a quem é seu amigo ou quem deixa de ser seu amigo. Deus não tem limitações. Se você buscar ajuda de coração, Ele vai ajudar. Então, assim, depressão tem cura. Por mais que as pessoas queiram falar, ai, depressão é isso, aquilo, é uma doença, precisa de separar, de estar chato como um drama, como a tristeza, a falta de Deus. É uma falta de Deus de um outro lado, não porque a pessoa não quer buscar Deus. É uma falta de conhecimento a Deus. É diferente. Não é a falta de Deus, é uma falta de conhecimento, de intimidade, de oração, de vida. Porque eu falei pra vocês já, quando eu tava tentando suicídio, não tive ninguém que veio falar. E ouso aqui dar uma outra dica. Nós que conhecemos Jesus, vamos nos prontificar a falar dele para as pessoas com depressão, para as pessoas com ansiedade, para qualquer outra pessoa. É isso que eu queria, tocar aqui, porque chamar a nossa atenção de cristão, nós cristãos, deixar de ser fofoqueiro e ajudar as pessoas. E quando você fala que é difícil achar alguém para conversar, é nesse sentido. Sim. As pessoas estão com dificuldade para encontrar pessoas, que fecham ali a boca, que só escute. A gente tem um hábito de ouvir uma informação, cara, e se comportar como um Camargo da vida. Sair, falando para as pessoas, o fulano de tal tá com isso, o ciclano tá com aquilo e tal. A gente precisa ouvir mais, reter mais, pôr o joelhinho no chão e orar, para estas vidas. E quando você fala do prontificar, é isso aí, cara. Deus, ele está confiando em nós no ministério. Então nós que somos cristãos, nós precisamos nos prontificar, realmente ter, esse empenho de poder ouvir e poder trazer um diagnóstico da parte do Senhor e orar com essas pessoas. É isso que é necessário, que precisa. Acho que falta um pouco de entendimento do poder da oração. Talvez. Verdade. As pessoas acham que, não há o que fazer, não tem que fazer, ela tem que procurar um médico, ela tem que se virar. Ai, mas, gente, eu já fui... As pessoas olhavam pra mim, por que você tá passando por isso? Você tem marido, você tem filho, você tem casa. Não é questão de ter, é a questão do que não tem. Eu não tinha Jesus, eu não tinha conhecimento de quem ele era, eu não tinha intimidade. Eu sei que ele estava comigo, ele milhões de vezes impediu que eu conseguisse efetivar o suicídio, mas a gente precisa de entendimento do poder da oração. Quem tem que orar, às vezes, eu não tenho, Fábio, no momento que eu estava com depressão, eu não tinha força para orar, eu nem sabia o que era orar.
Mas eu tenho certeza que quando eu fui falar com a Arlete sobre o que eu estava passando, 2 semanas antes do encontro, ela falou para mim que foi uma longa semana de jejum e oração. Então eu tive quem orou por mim. Entende? Amém. E eu acho que é isso, gente. Glória a Deus. Só faz um apelo direto, né, pra galera ali. Convida ela para vir para Jesus. De todos os convites, de todos os lugares, de todas as pessoas, de todos os amores, de qualquer afeto que você vai receber ou de qualquer prazer que o mundo pode te oferecer, não há nada que se compare ao prazer de estar na presença de Jesus. Amém. Então, não há nada. Se você olha para a sua situação e você pensa que você não pode sair, que você não consegue, realmente você não consegue, mas Ele consegue. Amém. Recolha esse amor, abrace esse amor, se entregue a esse amor, porque, gente, não tem nada mais prazeroso do que estar na presença daquele que te ama de verdade. Amém. É isso. Amém? Vamos Amém. orar? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos neste momento. Nós possamos orar por aquelas vidas que neste momento se encontram com este problema, né, o problema da depressão, né, com espírito de suicídio, tentando de alguma forma tirar a vida e pensando que tudo isso vai acabar num simples ato. Nós sabemos por meio da palavra de Deus que a vida natural, a primeira morte, todos nós vamos passar. O que a gente tem que temer é a segunda morte, que é o distanciamento de Deus. E que nós viemos entender que se tirarmos a vida hoje, achando que os problemas estão se acabando, existe uma eternidade para nós vivermos. E toda decisão que nós tomarmos precipitadas aqui hoje pode afetar a nossa vida futura com o Senhor. Meu Deus, eu quero neste momento te agradecer, te glorificar, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de expor, Senhor, uma vida, um exemplo, um testemunho vivo do milagre do Senhor. Que o Senhor continue dando fôlego de vida a Larissa, ao seu esposo Gil, a sua filha Luna. Guarde a sua casa, a sua família, papai. Quero também orar, Senhor, por aquela vida, Senhor, que neste momento se encontra com dificuldades em estar na presença do Senhor. Quer, papai, eles querem o Senhor, mas infelizmente, Senhor, alguma coisa o trava, alguma coisa faz com que ele não tome decisão. Nós queremos repreender, papai, este espírito do mal, esse espírito da morte, da depressão, papai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor vai de encontro a esta vida, papai, tocando no íntimo desse coração, Senhor. Ah, meu Deus, e manifestando o teu poder e a tua glória. Ah, Senhor, e iluminando a sua mente, transmitindo o seu amor a este coração, papai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer, papai, por cada vida que aqui está. Queremos agradecer ao Senhor por cada vida que nos acompanhou, por aquelas vidas que ainda vão assistir esta live. Que o Senhor possa continuar tocando em seus corações, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo venham estar com todos nós, hoje e todos os dias das nossas vidas. E todos dizem...